Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sintam-se bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim o desprendimento das coisas do dia a dia, das nossas lides, nos preparando para receber na palavra da nossa querida irmã Patrícia, que hoje está conosco, o tema Justiça das Aflições. Todos realmente, como às vezes eu repito, são conhecidos por nós, mas é importante que lembremos, porque temos que nos esforçar um pouquinho cada dia para a mudança, porque tudo o que fazemos sabemos muito bem, nem sempre está dentro dos ensinamentos que Jesus nos deixou, e assim este nosso encontro na casa de oração nos ajuda, nos lembrando e nos fazendo fortes para enfrentar e começar sempre a mudança para melhor. Que a luz do Pai, que as bênçãos do alto realmente permitam a todos saírem daqui muito melhor do que quando aqui chegaram. Que assim seja. Amados irmãos, quem de nós não se questiona muitas vezes com aquele pensamento: mas por que aquela pessoa tão boa, tão cordial ou tão certinha está sofrendo tanto? Por que aquela pessoa que é má, que passa as pessoas para trás e tá conseguindo ser feliz, mesmo daquele jeito truncado? Por que o fulano, uma criança, sofre de doença? Por que o Beltrano tem isso? Ou por que eu passo por isso? Aí a gente fica se questionando, mas Jesus disse, quando veio para a Terra, que Deus é pura bondade, e Ele é. Deus é pura justiça. Será que a gente está pagando pelos pecados? Não. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele não é nenhum julgador, nenhum cobrador. Deus deu a vida a todos nós e disse: vão e aprendam. Nós estamos aqui no plano terrestre de passagem, como sempre é dito. Nós estamos aqui para aprender. Só que o bendito, ali como a irmã mencionou no início da oração, muitas vezes a gente não faz o que é correto. Tomamos atitudes que lá na frente a gente vai ter o resultado, chamada causa e efeito. Mas vamos chegar até esse ponto aí do causa e efeito. Eu vou fazer um breve histórico onde chegamos nesse capítulo do Evangelho. Allan Kardec, quando começou a fazer os seus estudos, que ele era um cientista, ele começou antes, mais nada, de forma cientificamente, descobrir as questões espirituais. No livro do Evangelho, segundo o Espiritismo,
ele coloca bem isso, como ele seguiu esse rito, que são os 6 primeiros princípios da doutrina espírita. O primeiro capítulo do Evangelho diz assim: não vim destruir a lei. Esse é o título. Ali já se descobre a evolução do pensamento cristão, desde Moisés até Jesus. Como o homem foi evoluindo com essa questão de acreditar no algo maior, acreditar no Espírito, em Deus. No segundo, que complementa o primeiro capítulo, o segundo capítulo diz: meu reino não é deste mundo. Opa, se meu reino não é deste mundo, é porque então tem outros. E nesse capítulo, então, Allan Kardec explica sobre a evolução do espírito. Que todos nós vamos evoluindo e vamos passando para mundos melhores. Mundos de provas, expiação, a regeneração, a felizes, angelical, enfim, nós vamos evoluindo conforme nosso aprendizado. Mas, continuando, no terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, que é, então, a evolução do espírito. Ali no capítulo 2, que fala sobre a vida também, que continua do espírito. Bom, se existe Deus, existe espírito, porque não é deste mundo, e existe evolução. No quarto capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Aqui, então, chega aquele ponto crucial que todo mundo sabe, que o Espiritismo tem como a reencarnação um dos seus pilares. Aqui mostra que, bom, eu vou ter outra chance. Eu vou nascer novamente, em outras vidas, e vou aprender novamente. Se alguém perguntar para pessoas que não sabem da vida pós-morte, ou não acreditam na vida pós-morte ainda, vai dizer assim: qual é o contrário de morte? E a pessoa vai responder: é vida. Não. Contrário de morte é nascimento. Porque a vida, mesmo depois da morte, amados irmãos, continua. Só que continua a vida espiritual, num outro plano. E por fim chegamos então ao capítulo que nós estamos estudando, parte do capítulo, que é o capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos aqui quer dizer que as aflições humanas. Jesus Cristo, quando veio para o plano terrestre, ele falava sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome, de sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados que padecem de perseguição por amor da justiça, porque deles o reino dos céus. Aqui, senhores e senhoras, aqui o Evangelho quis falar sobre a questão da causa e efeito. Tudo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós temos escolhas durante as nossas vidas, durante o nosso dia a dia, enfim. E muitas vezes tomamos escolhas que acabam dando a causa. Causa nem sempre boa, e causa às vezes ruim, boa, enfim, depende daquilo que a gente decide. Aí vocês vão dizer, mas tem, de repente, nasce lá uma criança, um ser de bondade, um bebezinho que não fez mal para ninguém e sofre tanto. Mas e as vidas passadas? É castigo? Não, é aprendizado. Tem uma historinha que conta no decorrer da Bíblia sobre a questão de João Batista. João Batista foi degolado. E João Batista foi um dos apóstolos, um dos que ajudou o Mestre Jesus. Mas por que ele foi degolado? Mas se era uma pessoa boa que pregava o bem? Porque em outras vidas
ele tinha degolado crianças. Vocês lembram aquela história de Herodes? Que quando Jesus nasceu, ele mandou decapitar várias crianças até 2 anos de idade para ver se acabava com o mestre que estava nascendo, que todo mundo estava falando, que estava nascendo o Messias e tudo mais. Meu Deus, que horror aquela parte da Bíblia. Nossa, como que Deus deixou todas aquelas crianças morrerem, serem degoladas. Mas eram de outras vidas, pessoas, homens que tinham degolado outras pessoas, tinham feito mal. E elas vieram para exemplificar também e ao mesmo tempo aprender. Poderiam, se não tivessem aprendido, se tivessem revoltado na forma espiritual, iam novamente decorrer em erro e novamente iam ser degolados ou degoladores. Mas não, a grande maioria aprendeu. Opa, eu senti o mal que eu fiz. Quando a gente vê essas tragédias que ocorrem em todo o planeta, quando acontece uma coisa assim de que você vê alguém sofrendo, você vai lá e se penaliza. Por que a gente se penaliza tanto com tragédias? Porque de alguma maneira a gente já sofreu alguma tragédia. Ah, mas nessa vida nunca me aconteceu nada, mas em outras. Por que a gente sente aquela compaixão quando vê uma mãe chorando por um filho doente? Por que a gente sente compaixão? Ah, porque eu sou um ser humano? Sim. Porque eu sou bonzinho? Sim. Mas todo mundo é bonzinho? Porque a gente já sofreu, ou vai sofrer, ou está sofrendo. Então, amados irmãos, justiça das aflições, a justiça quer dizer que ninguém aqui nasceu para sofrer, mas todo mundo nasceu para aprender, para resgatar algo do passado, de vivências passadas, ou simplesmente para ajudar aqueles que daqui a pouco em seu redor também tiveram algum problema. Muitas vezes a gente vê um familiar sofrendo. A gente está com a saúde boa, a gente tem um bom emprego, a gente não tem aflição nenhuma, quer dizer, aflição dura, né? Porque no dia a dia a gente sempre tem aflições, mas a gente está ali, está vivendo. Mas a gente sofre quando vê alguém sofrendo ao nosso redor. Por que será que a gente sofre por ver aquele alguém ao nosso redor? Por amor. Mas aquela pessoa está sofrendo porque ela tinha que passar por aquilo, ela está aprendendo com aquilo, ou ela está resgatando algo. Digamos assim, uma pessoa que passou a vida inteira bebendo, a vida inteira no vício, detonou com o seu estômago, o seu fígado, com tudo que podia. Lá no final de sua vida, vai ter problemas sérios de saúde. E se não tiver, uma outra ela vai ter. Ela vai manchar seu perispírito de uma maneira que para se resgatar aquilo, vai ter que nascer num corpo físico e tentar resgatar aquilo. Então tem pessoas que não podem nem beber, se bebe um pouquinho passa mal. Ou tem pessoas que voltam a beber, logo morrem, ou simplesmente ficam avessos à bebida. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Nada é por acaso, não existe o acaso. Existe causa e efeito. E a justiça das aflições é isso. Muitas vezes também familiares que têm algum problema comportamental são exemplificações. Filhos que são, digamos assim, revoltados, é para os pais aprenderem a ajudar aquele espírito a tentar melhorar. Porque senão seria fácil. É fácil ser bonzinho com os bonzinhos. Difícil é ser bonzinhos com os mauzinhos, entre aspas, os mauzinhos, os revoltados, os que estão desviados do caminho do bem. Ou quando a gente também está desviado do caminho do bem. Então, amados irmãos, esses são os 5 pilares que eu citei, e tem o 6º e último, que depois aí o evangelho decorre mais das questões morais, que é o 6º item, o 6º capítulo diz Cristo Consolador. O Espiritismo é a consolação pura. Ninguém veio para apontar erros, ninguém veio para dizer, você fez, tem que pagar. Não. Agradeçam a chance de aprender, agradeçam a chance de passar por isso e saber que não é para sempre, que tudo vai passar. Teve um momento que eu me lembro de uma entrevista do Chico Xavier, antes dele ainda falecer. Ele estava passando por um momento bem difícil
E ele fala com a mentora do espiritual dele, poxa, mas isso eu estou passando também, né? E aí vem o espírito de luz e diz assim, Chico, isso também passa. Tudo passa. E se passar com fé no coração e com amor, acreditando que tudo tem um porquê e que Deus nunca nos abandona, nunca, está sempre lá do nosso lado, segurando a nossa mão, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, a gente vai passar por essa de forma mais branda e tranquila. Que todos nós possamos ter esta máxima, amor no coração e muita fé, acreditando que Deus está sempre do nosso lado e que tudo passa, mas a vida continua, aqui e do outro lado. Obrigada a todos por esse momento. Vamos encerrar então essa pequena breve explanação, onde os meus colegas e queridos obreiros aqui da Casa Espírita vão passar o passe coletivo. Mestre Jesus, te agradecemos esta oportunidade. Agradecemos aos mentores espirituais que auxiliam e que protegem a todos que estão aqui presentes, tanto aos espíritos encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e levar junto de nós essa luz, esses fluidos benéficos de amor do Pai Maior. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos. Fiquem com Deus.